Eu acho que o Brasil é um país que tem um imenso potencial produtivo, ainda não se realizou na sua magnitude em função desses velhos problemas. Você tem, por exemplo, no Congresso Nacional, a reforma administrativa lá tramitando, que seria uma via, eventualmente, de você racionalizar o gasto público, né? E com isso, você transmitir uma sensação de maior equilíbrio fiscal para o mercado, né? Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. A nossa convidada de hoje é a presidente da Tecnobank, Renata Erani. A gente conversa agora com a Renata Erani, que é presidente da Tecnobank, e vai trazer para a gente um pouco de panorama de como construir pontes, Renata, entre política e economia. Tá faltando um pouco mais de diálogo, na sua visão, para que a gente consiga, de fato, construir soluções que sejam duradouras? Sim, Isabel, eu acredito que talvez não esteja havendo falta de diálogo, mas falta de capacidade de usar esse diálogo para criar soluções inovadoras para os velhos problemas, né? A gente acaba muitas vezes trazendo à mesa soluções que não endereçam devidamente os desafios, a partir de premissas já talvez até ultrapassadas, né, em referenciais teóricos da política e da economia, que não atendem os desafios de uma era volátil, ultradigital. A gente talvez olhe pouco para o que a tecnologia pode aportar de valor nesse processo, né, de redução de custos, de aumento de segurança nas transações, que talvez pudesse contribuir bastante para criar melhores condições operacionais nos processos, por exemplo, de acesso ao mercado de capitais, né, as pequenas e médias empresas hoje tem uma dificuldade de acessar esse tipo de mercado, porque às vezes só o custo, né, de uma estruturação de uma operação para acesso ao mercado de capitais é muito elevado, então acaba inviabilizando. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a gente precise se esforçar um pouco mais, talvez esse ambiente ultra polarizado esteja sugando parte significativa da nossa energia construtiva ali para usar o diálogo e chegar realmente a novas soluções que, de fato, deem conta dos desafios da nossa era. Inclusive, queria pegar um gancho, Renata, porque a gente, antes de gravar, estava falando o seguinte, né, de se ter novas soluções para velhos problemas. Quais são esses velhos problemas? Por que eles não conseguem ser superados? Eu acho que o Brasil é um país que tem um imenso potencial produtivo que ainda não se realizou na sua magnitude em função desses velhos problemas. Quais são? Né, a desigualdade social é um grande problema. A questão, por exemplo, dos juros, né, super elevados. A gente recentemente teve uma medida aí encarecendo o custo do crédito, por exemplo, que é um mecanismo importante para impulsionar, crescer a economia. Né, você dá melhores condições para a população acessar o crédito e não o contrário, né, como foi, acabou surtindo esse efeito, essa medida. Então, eu acho que a gente precisa se aproveitar de espaços como esse aqui que o Esfera está promovendo e vem promovendo ao longo dos últimos anos para, de fato, pensar que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, ele tem desafios estruturais e pensar que, por exemplo, muito se fala em desindexar o salário mínimo ou diminuir os subsídios ao setor produtivo para melhorar o resultado das contas públicas, né? Eu acho que é meio que um consenso que isso talvez fosse um caminho, mas politicamente essas soluções não vêm se viabilizando. Então, eu acho que a gente precisa pensar que outras soluções a gente poderia enxergar, né, para promover um melhor ambiente regulatório que realmente nos levasse a uma melhor condição, por exemplo, de acesso a esse mercado de capitais, melhores condições na taxa de juros, para que mais empresas e pessoas possam acessar crédito, acessar outras ferramentas, outros recursos para incrementar a sua produtividade, né? E o que a gente vem observando é a classe produtiva não tendo condições de realizar o seu potencial, porque acaba sendo sufocada, né, por medidas que encarecem a produtividade, encarecem o crédito, encarecem a mão de obra. E aí a gente tem patinado nessa situação. A gente viu um grande exemplo disso com a medida do governo sobre o IOF e a reação que houve depois. Teve um efeito, querendo ou não, positivo, depois de um baita efeito negativo, mas de pelo menos colocar os atores em Brasília. Exato.
para sentarem, conversarem e Uhum. estabelecer algum tipo de agenda que seja de fato estruturante. Sim. Isso tem convencido vocês? Veja, eu acho que o diálogo, você me perguntou no início, né, se tá faltando diálogo. Eu te disse que o diálogo, ele tem existido, mas ele não tem sido suficiente. Eu acho que a gente sempre pode ampliar o diálogo, sempre pode aprofundar e trazer novos olhares, novas perspectivas para essas discussões, né? A fim justamente de ver de que maneira a gente pode endereçar esses problemas tão desafiadores. Então, você tem, por exemplo, no Congresso Nacional, a reforma administrativa lá tramitando, que seria uma via, eventualmente, de você racionalizar o gasto público, né? E com isso você transmitir uma sensação de maior equilíbrio fiscal para o mercado, né? E isso já geraria um efeito muito apropriado para criar um clima favorável à redução da taxa de juros, por exemplo. Ao invés de, mais uma vez, você olhar para uma medida arrecadatória, né? Como aumentar um imposto, ou enfim, criar um imposto novo. Então, eu acredito que existam diversas matérias, né, em discussão na Câmara, no Senado, que possam ajudar a endereçar esses problemas e que a gente, com boa vontade e, enfim, esforço, eu acredito que a gente tenha condições de realmente achar essas novas soluções para os velhos problemas. Lá atrás a gente teve, por exemplo, a lei do Marco das Garantias, 2 anos Sim. atrás, né? E que foi um exemplo disso. Como é que vocês avaliam esse tempo de lá até aqui? Qual foi o ganho, de fato, Uhum. para os setores? A aprovação da lei foi um grande avanço, porém ela ainda não atingiu a sua eficácia plena, porque depois da aprovação da lei você precisa de regulamentações, né? Então, por exemplo, a recuperação extrajudicial é uma dessas inovações trazidas pelo Marco de Garantias. Só que para ela se tornar uma realidade, ainda, por exemplo, no caso de veículos, que é o mercado em que eu atuo, você precisa de portarias, né, a serem editadas pelos estados por meio dos seus órgãos executivos de trânsito. E, além de editar normativos para implantar esse procedimento, esses órgãos precisam também ali de pequenos desenvolvimentos sistêmicos para operacionalizar essa medida. Então, a aprovação da lei já foi um grande avanço, mas ela ainda não foi suficiente para que o mercado colha, né, os frutos dos benefícios que essa legislação poderia trazer, que é reduzir o risco nas operações de crédito e, a partir disso, oferecer um crédito menos caro, né, mais barato, para os consumidores realizarem o seu sonho ali de adquirir o carro, por exemplo, financiado. Você também estava comentando aqui com a gente fora do ar, né? Sobre as altas taxas de financiamento de veículos no país. E é curioso, né? Porque a gente veio de um histórico que lá atrás você tinha carros populares, Sim. acessíveis. E hoje um carro mais barato que você vai achar no mercado está saindo por R$ 80.000, um carro novo, né? Qual que é o caminho para você tentar trazer um pouco de equilíbrio e voltar para aquele patamar em que as pessoas conseguiam de fato comprar o carro? Porque hoje as Uhum. pessoas não estão conseguindo. Sim. A indústria automotiva evoluiu muito, né? Então foi sendo agregada muita tecnologia nos veículos. Antigamente a gente tinha um veículo ali muito mais simples, né? Hoje você tem painéis digitais, tem uma série de outros elementos de segurança veicular que encarecem fatalmente o custo, né? Eu acho que aqui o segredo é você dar melhores condições de vida para que as pessoas possam acessar esses veículos de melhor qualidade, com a devida tecnologia que incrementa ali a segurança, que gera uma segurança no trânsito, inclusive, né? Países em que tem frota antiga, carros que são nesse padrão mais antigo, mais simples, você tem um índice de acidentalidade muito maior. Então, essa modernização da frota traz também outros benefícios, né? Como o aumento da segurança viária. Então, eu acredito que o segredo aí é você conseguir gerar um melhor ambiente econômico a partir de um melhor ambiente regulatório, para que as pessoas tenham, de fato, acesso, né, a essa evolução tecnológica, a essa melhor condição para acessar bens de consumo, enfim, conseguirem usufruir dessa evolução. Bom, vamos para a fase final aqui do nosso EsferaCast com você, Renata. São 5 perguntinhas em 1 minuto, valendo a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu acho que coragem. Eu não me intimido diante das dificuldades. Nem sempre dá certo, mas o importante é ir em frente.
Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Diferente. Talvez dedicar um pouco mais de tempo à parte de estudos teóricos, assim. Isso é uma coisa que eu não tenho conseguido priorizar tanto na minha carreira. Me envolvo muito com o dia a dia e falta tempo para estudar. Eu acho que o estudo sempre traz uma perspectiva mais rica. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu gostaria de sancionar alguma reforma estruturante, como, por exemplo, uma reforma administrativa ou uma reforma política que trouxesse no longo prazo condições para, de fato, o Brasil superar gargalos históricos, né, como a desigualdade. Tempo. Muito obrigada, Renata. Obrigada a vocês. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.